A religião. Sempre. A religião. Sem a ciência manca. E a ciência sem a religião cega. Tudo é matéria, tudo é explicado pela matéria. Doença, lixo e pronto. O que nós fazemos é a medicina do corpo. O que nós propomos é uma visão integral diferente. A gente não é um corpo. E a gente não tem um espírito. Na verdade, a ordem certa dessa frase seria: eu sou um espírito que tem um corpo. O que dá vida, se não for físico, é um princípio energético espiritual. 1, 2, quando eu disse 3, aquela figura na minha frente ali, naquele pedacinho, sumiu e as minhas mãos juntando. Um dia que ele podia fazer isso possível.
A experiência de você ver um espírito desencarnado materializado é uma experiência indescritível. O pensamento ele é tão importante como matéria quanto o ar que estamos respirando. A força do pensamento é o guia. O ectoplasma é o escritor da vontade do espírito. My opinion about the long-term relationship between science and spirituality is that they are going to come together and they will eventually celebrate that relationship. Ela vai ter outra abordagem, sem dúvida, que vai passar pela aceitação da existência de outras estruturas do ser humano que não o corpo físico. Eu não sei o que o médico do futuro não poderá fazer, não vai ter que dominar todas as energias. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos à primeira jornada Saúde e Espiritualidade. Esse é um evento organizado pelo Lar Dona Leonor. Pedindo, por favor, eu gostaria de abrir a gente comece. Vamos levar nosso pensamento à nossa paciência, pedir as bênçãos da misericórdia de nossos amigos espirituais, sobretudo Deus, suprema força do universo, Jesus, nosso mestre maior. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente repouso. Deus, dai ao culpado arrependimento, a luz, a criança guia ao órfão Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa vontade, Senhor, que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Deus, honrai o vosso amor pode abraçar a terra. Uma fagulha da sua bondade pode abraçar a terra, deixar-nos beber nessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirão até vós, como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó poder, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deva refletir o vosso iluminado Espírito. Que assim seja. Muito obrigada pela presença de todos. Queremos agradecer do fundo dos nossos corações. É uma alegria estarmos aqui todos unidos num só pensamento, num só sentimento. Queremos agradecer também a presença ilustre do Dr. Paulo César Frutuoso, que muito nos honra. Uma boa jornada a todos. Obrigada, gente. Bom, nesses 2 dias, hoje e amanhã,
nós temos o Dr. Paulo César Frutuoso com a gente. Então, acho que a primeira coisa é contar para todos, quem já não conhece, porque muitos aqui já conhecem, o ouvem, né, e o acompanham, quem ele é. Dr. Paulo é autor de vários livros. O primeiro deles, A Face Oculta da Medicina, ele já foi editado em 6 idiomas. Ele é de 2014. 2015, Espíritos Decaídos Materializados. 2016, Reflexões Espiritualistas e Científicas de um Médico. 2017, Alienígenas ou Médiuns. 2018, A Medicina Mediúnica do Futuro. 2019, Planos Espirituais ou Universos Paralelos. 2020, Câncer, Aspectos Históricos, Científicos e Espiritualistas. 2021, Fenômenos de Teletransporte e Materialização de Espíritos. E, em 2023, Medicina e Ectoplasmia. E hoje a gente vai receber o lançamento do novo livro do Dr. Paulo, que é intitulado Justiça e Ectoplasma. Como vários de vocês já repararam, os livros estão disponíveis ali na entrada, e ao término da palestra ele vai estar autografando aqueles que, né, comprarem e quiserem. E aqui também eu gostaria de passar alguns recadinhos. Quem quiser almoçar aqui com a gente pede que procure a Fernanda ali atrás da recepção para fazer a reserva do almoço, tá bom? E nós teremos um intervalo e vamos retornar às 14 horas. E agora a gente vai contar quem é o nosso palestrante, Dr. Paulo. Ele se formou em 75 pelo UFRJ, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele tem títulos de especialidade em cirurgia geral, oncológica, videocirurgia e mastologia, mestre em cirurgia gastroenterológica pela Universidade Federal Fluminense, estágio de aperfeiçoamento em cirurgia oncológica no Centro Léon Bérard de Cancerologia em Lyon, na França, membro emérito do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, professor de clínica cirúrgica e iniciação à prática cirúrgica da Escola de Medicina Souza Marques, no Rio, professor e cirurgião do Hospital Universitário Pedro Ernesto, UERJ, membro associado da ABCG, Associação Brasileira de Câncer Gástrico, titular da ABRAMES, que é a Academia Brasileira de Médicos e Escritores, onde ele é a cadeira 9, membro da Associação Médico Espírita AME Carioca, membro do Centro Espírita Lar de Frei Luís, no Rio de Janeiro, desde 78. Então, a palestra dessa manhã é Fenômenos de Teletransporte e Materialização de Espíritos. E, por favor, Dr. Paulo, receba aqui nosso microfone. Boa noite a todos. Boa noite. Isso tem uma razão, que eu cheguei aqui 2 horas da manhã, ainda estou dormindo. Olha, imensamente grato pela honra do convite, pela presença de todos. Eu falo em várias cidades. Em todas as cidades que eu chego, eu falo o que eu vou falar para vocês. Na próxima encarnação, eu vou renascer aqui. Esse currículo aí que foi citado sobre a minha pessoa, vai ficar tudo aqui, né? Quando eu passar para o outro lado, o que vai contar é aquilo que eu fiz. Bom, e segundo as informações trazidas lá no Lar de Frei Luís, onde eu frequento, onde eu faço parte já há 46 anos, é a primeira encarnação que eu estou levantando a fronte. É a primeira encarnação que eu estou levantando à fronte.
E parece que foram colocados aí nos meus ombros algumas importantes missões que eu não entendo por quê, porque ninguém conhece melhor vocês do que vocês. E ninguém me conhece melhor do que eu. E eu, quando olho para dentro de mim, tenho vontade de sair correndo. Então, me parece que eu estou tendo uma chance aí muito importante e tomara que eu consiga cumpri-la na sua integridade. Essas luzes aqui podem ser apagadas para melhorar o detalhamento das imagens, que a imagem fala mais do que 1000 palavras, né? Bem, o motivo dessa nossa primeira palestra está aí: fenômenos de teletransporte e materialização de espíritos. Bem, para onde eu aponto? Bem, aí estão as duas personalidades que mais me influenciaram nessa atual encarnação, na meta que eu estou seguindo. Eu nunca pensei em ser escritor. E as coisas foram acontecendo assim de maneira inesperada. Frei Luís, um frade franciscano alemão, que veio para o Brasil na primeira metade do século XX, se radicou no Rio de Janeiro, na região serrana, na cidade de Petrópolis, aonde realizou tamanhos prodígios que passou a ser considerado um verdadeiro santo. Até onde eu percebo, os prodígios que aconteciam com Frei Luís estavam relacionados com a sua mediunidade. Frei Luís era um poderoso médium. E Luís da Rocha Lima, fundador do lar de Frei Luís, e de quem eu procurei ao longo de 20 anos extrair o máximo de conhecimento, principalmente em relação à ciência da mediunidade. E aqui eu mostro para vocês o lar de Frei Luís. 120 mil metros quadrados, uma atividade intensa social, com mais de 600 crianças num educandário, um asilo para idosos, um atendimento à pobreza da região realizado por mais de 40 colegas trabalhando gratuitamente e recebendo por reunião pública, como centro espírita, 4 a 5 mil pessoas por reunião. Agora, uma coisa muito curiosa nessa história. O centro lar de Frei Luís é o maior centro espírita do Rio de Janeiro. E o maior centro espírita do Rio de Janeiro é comandado por uma entidade católica, ainda assessorada por outras entidades católicas, como o Padre Isabel, Frei Leonardo, Frei Beneditino Kelly, Frei Fabiano de Cristo e vai por aí afora, de onde facilmente se deduz que nós é que nos dividimos. Isso eu falo no mundo todo, hein? Se vocês assistiram alguma palestra minha na internet, eu estou repetindo o que eu coloquei lá. Para esse tal Deus que eu não entendo, só tenho certeza que ele existe, essas divisões não existem. Nós somos um único rebanho com um único pastor. No nosso caso, quem é o pastor? O Cristo planetário Jesus. Um espírito criado simples e ignorante como nós, que atingiu tamanha evolução em ciência, tecnologia e principalmente sabedoria e amor, que lhe foi concedido o governo de um planeta inteiro, desde que esse planeta era tão simplesmente uma poeira cósmica desprendida do Sol. Claro que, quando eu abro a mídia, me preocupo. As geleiras estão desaparecendo. As espécies estão sendo exterminadas. As nossas florestas estão sendo incendiadas. É guerra lá na faixa de Gaza, é guerra na Ucrânia e por aí afora. Quem é que não vai se preocupar? Então eu estou depositando a minha confiança nesse Cristo planetário, porque não é possível que ele nos governe há 4 bilhões e 500 milhões de anos e deixe que o nosso planeta desapareça em algumas décadas. Não, as soluções virão como? Espíritos por ele preparados que reencarnarão em corpos iguais aos nossos e trarão as soluções que nós tanto precisamos. As soluções econômicas, as soluções científicas, as soluções sociais e por aí afora, porque isso sempre aconteceu em toda a história da humanidade. Atingimos, por exemplo, o merecimento de recebermos a informação dos antibióticos. Um espírito chamado Fleming, com um conjunto de coincidências, entre aspas, inacreditável, abriu as portas para a penicilina. Gandhi nem cristão era, e pregando a não violência e a verdade, libertou 3/4 do Império Britânico. Então, é claro, as soluções virão não por mim, nem por nós, me parece, mas por espíritos que estão sendo preparados por ele. Bom, então é nele que eu deposito a minha confiança. É isso aqui que me atraiu. Ó, se vocês quiserem me chamar para falar sobre as bem-aventuranças do Evangelho, o poder do perdão,
O poder do amor, estou fora. Isso eu ouço e leio. O que me atraiu foi a ciência. E tive que tomar uma tremenda decisão já saindo dos bancos da Universidade de Medicina, hein? Ou eu me viro para a esquerda e nada disso está acontecendo na minha vida. Alguém aqui vai se entregar anestesiado às mãos de cirurgião que acredita em fantasmas? E se ele disser que acredita em fantasmas coberto por lençóis? O cara é maluco. Vamos caçar aí o diploma dele, porque ele não pode ser cirurgião. Ou então me volto para a direita e vou buscar na ciência e na história se alguém tinha visto o que vi. Estarrecido, encontrei até prêmios Nobel de Medicina que viram o que eu vi e não pararam de pesquisar e de estudar. Eu também. Agora, eu estou no limiar da compreensão. Simplesmente estou vendo uma luz no final do túnel, mas estou no caminho dessa luz. Eu sou imortal. Não adianta fugir. Todo mundo aqui vai viver para sempre, hein? E outra coisa também, não adianta fugir. Todo mundo está condenado à perfeição. Nós saberemos tudo. Como estará meu conhecimento de vocês daqui a 100 mil anos? E daqui a 100 milhões de anos? E daqui a 100 bilhões de anos? E daqui a 100 trilhões de anos? Sabe o que vai acontecer com você e com todo mundo? Vão acumular cada vez mais conhecimento científico e tecnológico, embasado em sabedoria, e vão se sentir cada vez mais felizes, porque vão poder cada vez melhor praticar o amor, em benefício do próximo e, olha o que eu vou falar, da natureza do planeta que habitamos. Então, se a natureza não for cuidada, dificultará a vida daqueles que virão depois de nós. E pode ser, inclusive, nós, como reencarnados. Então, estou vendo todos que aqui estão, e eu também, como pedras de um quebra-cabeça que está sendo montado. E a missão desse quebra-cabeça é salvar a humanidade, pela aproximação da ciência com as religiões. Então, o que me levou a essa história foi a curiosidade científica. O que é esse teletransporte? Movimentação ou deslocamento de objetos por inteligências que fogem à minha imaginação, hein? Inteligências que fogem à minha imaginação. De um lugar para outro com manipulação da matéria em alguma forma de energia e sua posterior reconstituição, evidentemente levando em consideração o quê? A regra de Einstein. É igual a mc ao quadrado. Então, o que me assustou no início foi a quantidade de energia manipulada para que tal fenomenologia aconteça. E essa energia não pode estar sob cuidados de pouca inteligência. São inteligências inalcançáveis na minha imaginação. Bem, mas que energia seria essa? O ectoplasma. O ectoplasma, presente em todo ser vivo, seja ele luminal, natural, seja ele vegetal, seja ele animal, todo mundo tem ectoplasma, está dentro de nós. Nossa ciência não alcançou? Qual é o problema? Nenhum. A ciência só reconhece e reconhece de forma humilde que só sabe o que acontece em 4% do universo. O que acontece em 96% do universo a ciência não sabe. Energia escura, matéria escura, outras formas de energia e vai por aí afora. Então estamos no caminho. E a velocidade da ciência e da tecnologia no século XX e XXI está sendo mais rápida do que toda a história da ciência e da tecnologia. Então nós vamos alcançar. Então está presente em todo ser vivo, do grego ectos, por fora, e plasma, molde ou substância. Se não houvesse os fenômenos ectoplasmáticos, não haveria espiritismo. Porque o que atraiu Allan Kardec foi o quê? Movimento de mesas, girando. Então, alguma forma de energia está sendo manipulada. E essa energia não pode estar sendo manipulada por si. Tem inteligência por trás. E outra coisa, a mesa não pode responder perguntas. Então, foi isso que despertou o que a ele? A curiosidade científica, igual a mim. Certo? Então, se não tivesse energia ectoplasmática, se não tivesse movimento de mesas, se não houvesse fenômenos ectoplasmáticos, não haveria espiritismo. Bem, como é que essas mesas se movimentavam? Através de bastões de ectoplasma. Nós estamos vendo um médium gaulês de efeito físico, Jacques Weber. Percebam que ele está amarrado na cadeira. E dos seus orifícios naturais, boca e nariz, estão partindo prolongamentos, bastões
de ectoplasma. Parece espuma de barro. E percebam que, na extremidade desses bastões, formas digitiformes estão se formando. Então, essas formas digitiformes, em forma de dedos, podem abraçar, podem manipular um objeto e elevá-lo. Se você não estiver vendo o bastão, se o bastão não estiver solidificado ou iluminado, você vai achar que o objeto levitou. Não. Alguma forma está sendo manipulada, né? Alguma energia. Então, foi isso que aconteceu com as mesas girantes e que levou a Allan Kardec trazer a nós o quê? A terceira revelação. O Consolador prometido por Jesus. Mas que materialização de um espírito? O que é isso? Fenômeno promovido por inteligências extrafísicas e espirituais, óbvio, às custas de um fluido energético, o próprio ectoplasma, que culminam na corporificação de espíritos desencarnados nesse universo. Olha aqui, irmãozinhos queridos, entes queridos, nós somos uma família. Vocês podem ter sido meus filhos em encarnações passadas, eu posso ter sido filho de vocês. Então nós somos uma família, certo? Se alguém está escutando pela primeira vez materialização de espíritos, saibam que, se tivesse um espírito materializado aqui, todo mundo ia ver. E não somente um médium vidente. Se ele pegasse esse microfone e falasse, todo mundo ia ouvir. Se ele exalasse algum odor, todo mundo ia perceber. Se fosse possível tocá-lo, ele é palpável. Durante alguns momentos está materializado no nosso universo. Dois principais motivos são utilizados pelas inteligências que nos acompanham como família universal para que tal fenomenologia tão difícil, tão perigosa, tão rara e com manipulação de tremenda quantidade de energia aconteça. Atendimento de pacientes graves que a nossa medicina pouco pode ajudar, como eu não acredito no acaso, principalmente cancerosos, a área que eu atuo. Eu sou principalmente cirurgião oncológico. Não vai falar para ninguém não, tá? Mas ano que vem eu faço 50 anos de formado. Quantos pacientes eu já operei? A imensa maioria cancerosos. Quantos eu não consegui dar prolongamento à vida? Então aí está o principal motivo dessa manifestação. Porque quem mais se teletransporta e se materializa são médicos. E fazendo uso de uma medicina ultra evoluída em relação à nossa. Ultra evoluída em relação à nossa. Segundo motivo, menos importante, lampejos, clarões lá no horizonte do que será a medicina mediúnica do futuro, quando os médicos serão ostensivos médiums. Já somos médiums hoje sem percebermos. Porque a vida está na borboleta e nós só sabemos tratar do casulo. Quem é que está tratando da borboleta? Médicos que me acompanham e me intuem. Eu acho que as ideias são minhas, mas muitas não vêm da minha cabeça, não. Agora, eu vou desencarnar, vou reencarnar. Vou fazer prova na Faculdade de Medicina do Futuro e vou entrar. Eu acho que a primeira coisa que eles farão vão ser recolher células da minha mucosa bucal e fazer um escrutínio cuidadoso da minha genética, do meu ADN. E se for detectado que eu tenho uma genética favorável à mediunidade, serei desenvolvido por profundos estudiosos do assunto que serão os professores das escolas de medicina do futuro. Diante de tudo que eu vi, que eu pesquisei, ao longo, por enquanto, de 46 anos, não tenho mais como voltar. Vocês estão percebendo a firmeza com que eu falo? De onde que eu tirei essa firmeza, essa certeza? De fenômenos de ectoplasmia, acompanhados por mim, durante décadas. Bom, então é isso que vai acontecer conosco. Nós vamos nos separar desse veículo que necessitamos para interagir com esse universo. Agora, o nosso componente energético, vital, transmissor da vida aos nossos corpos e imortal, até onde percebo, vai ingressar num universo paralelo ao nosso. Que é o que as religiões chamam de plano espiritual, plano celestial, plano astral. Para mim, isso tudo hoje é sinônimo. Sob condições especialíssimas, quem está do lado de lá pode de lá se teletransportar e durante alguns momentos se materializar. Bem, olha o que eu encontrei quando me voltei para a direita. Só tinha fera, cara. Até prêmios Nobel. Estudaram, pesquisaram, testemunharam. Então, se isso está sendo colocado nos meus ombros, no meu colo, por que eu vou parar? Eu não procurei, foi jogado na minha cara. Aliás, esses fenômenos ectoplasmáticos aconteciam até dentro da minha própria casa. Até dentro da minha própria casa. Bem, falou alguns aqui, né? Vamos ver aqui. Epa. Onde é que eu aperto para mostrar?
Onde eu aperto para mostrar? Estou sem o meu neto de 6 anos aqui. Aonde? É o de cima, primeiro botão de cima. Em cima da setinha. Aqui? Isso. Tá. Camille Flammarion, maior astrônomo da França até hoje cultuado pelos franceses. Arthur Conan Doyle, médico, escritor, criador do personagem Sherlock Holmes. Alfred Russel Wallace, elaborador da teoria da evolução junto com Charles Darwin. Coloquei aqui Luiz da Rocha Lima, o maior nome que eu conheci na vida, e posso agora retirar desse grupo 4. Alex Carrel, Prêmio Nobel de Medicina de 1912. Por que ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina? Foi ele que descobriu as substâncias anticoagulantes. Graças ao trabalho dele, pode ter transfusão sanguínea, pode ter transplante de órgão. Charles Richer, Prêmio Nobel de Medicina de 1913, por ter descoberto a resposta anafilática humana. A resposta anafilática humana. Graças ao trabalho desse homem, milhares de vidas estão sendo salvas nesse momento. William Crookes, um dos maiores físicos da história, descobridor dos raios catódicos, do elemento radiante da matéria, do elemento tálio, vai por aí afora. César Lombroso, pai da medicina forense, participou de sessões em que até a sua própria mãe se teletransportou e se materializou. Pai da medicina forense, hein? Ou judicial. Então só tem fera. Qual é o denominador comum dessas feras? Todos eles estudaram indivíduos sensitivos, se preferirem médiums, não é? Também podem utilizar o termo ectoplasta, que entram em transe mediúnico, desmaiam. Sabe por que desmaiam? Não existe milagre, não existe sobrenatural. Existe o que ainda não é comum. Grande produção do hormônio melatonina, hormônio do sono pela epífise. E quando estão nesse transe, começam a expelir pelos orifícios naturais do corpo, principalmente boca, nariz e ouvido, o ectoplasma. Bom, é com essa energia que os espíritos então se teletransportam e se materializam. Bom, aí está uma das experiências com William Crookes. Ele fotografou, inclusive, Cat King e Florence Cook, a médium, juntas. Quem era Florence Cook? Uma criança com 15 anos. E os fenômenos aconteciam na casa dele. Haveriam algumas portas secretas ou alçapões na casa de William Crookes que ele desconhecesse. E quem o acompanhava? Seus entes queridos e seus amigos próximos. Bem, quais as condições ideais para que esse teletransporte aconteça? Presença de um médium de efeito físico. Dele sai 70% da energia necessária. 70%, hein? Os outros 30% da assembleia que o acompanha e da natureza que envolva o santuário. Atenção, se alguém for convidado a participar de uma sessão dessa, não se esqueça que essa energia é sensível ao próprio pensamento. Pensamento tem energia, pensamento tem átomo. Então eu não posso entrar numa reunião dessa pensando na festa que eu tenho aqui hoje à noite, nas contas que eu tenho que pagar amanhã, no aborrecimento que eu tive na minha casa ontem ou no meu ambiente de trabalho durante a semana. Não entra, porque você estará criando brechas para que inteligências que não têm a mínima intenção de que essas verdades cheguem à humanidade interfiram negativamente. Esses nossos irmãos ditos, entre parentes ou aspas, obsessores, podem ser taxados de tudo, menos de ignorantes. São cientistas, sabem como manipular essa energia. E outra coisa, não são diferentes de nós, porque nós utilizamos a energia atômica para fazer um equipamento para tratar o câncer. E também utilizamos a energia atômica para fazer uma bomba. Então, eles não são diferentes de nós. E atenção às meninas que aqui se encontram, às senhoras que me honram com a presença. Eu estou falando que pensamento é energia, não é isso? Então, olha o que eu vou contar para vocês. Baixinho, hein? A maior energia presente no multiverso é a de Deus. Agora tem uma segunda. A da prece da mãe pelos filhos. Que, segundo Emmanuel, arromba as portas do céu. Nada segura. Estamos no dia 19 de outubro de 2024. Não esqueçam mais dessa informação. Presença, então, de um médium de efeito físico, presença de uma seleta assistência ao médium, devidamente consciente, preparada, proibido o álcool. Claro que eu vou contaminar meu ectoplasma, eu também vou doar ectoplasma, então eu vou fumar? Álcool? Claro que não. Sexo nas 72 horas que antecedem? Não, porque durante o orgasmo, grande parte do nosso ectoplasma se exuda, sai do nosso organismo. Então, nós, em vez de entrarmos para ajudar doando, nós podemos absorver
dificultando o quê? O atendimento aos enfermos. Estaríamos promovendo um defeito chamado crime de lesa espírito, segundo definição de Luiz da Rocha Lima. Proibida a ingestão de carne, exceto de peixe. Então, quando o mamífero e quando a ave é abatido, a sua carne fica impregnada de fluidos barônicos, pesados, nocivos, que contaminam o meu ectoplasma. Então, eu vou prejudicar o atendimento ao enfermo. Agora, exceto peixe. Olha a curiosidade científica me espetando. Por que o peixe pode? Nós vamos responder por quê. Local afastado e rodeado por vegetação, ausência de luz artificial e natural, porque os fótons da luz artificial e natural afetam o ectoplasma, afetam a entidade e afetam o médium. Se você está na escuridão completa, como é que você vai ver um espírito materializado? Quando ele sai da cabine, que funciona como um condensador dessas energias, sai emitindo luz pelo seu corpo e pelas suas vestes. Assim como acontece com pirilampo, com vagalume, peixe abissal, bactérias oceânicas. Não existe milagre nem sobrenatural. Existem leis físicas, químicas e biológicas que a nossa ciência ainda não alcançou. Existe o que ainda não é comum. Por que o peixe é permitido? Porque o cardume tem um perispírito coletivo. Quando você tira uma unidade desse conjunto, tem sofrimento, mas muito menor do que acontece com o boi, com a vaca, com a galinha. Segunda informação preciosíssima, que eu falarei mais à frente. À tarde, a carne de peixe é impregnada de compostos fosforados. Os primeiros fenômenos que acontecem são clarões provenientes da cabine, clarões, relâmpagos, violentíssimos, compostos com radiações ultravioleta, que esterilizam a atmosfera da sala, impedindo, assim, a infecção das cirurgias hiperfísicas que eles executam, que são aquelas que ultrapassam os limites do corpo físico. Aí eu coloquei um termo, cirurgias hiperfísicas, que é chamada de mediúnica, para mim, isso é sinônimo, sem problema. Estão percebendo a quantidade de detalhes? Estão percebendo a quantidade de detalhes que nós temos que manipular para começar a entender? Estamos no caminho, mas estamos simplesmente no início da estrada. Quem é que não conhece essa imagem? Jesus no Monte Tabor ao lado de Moisés e de Elias. Moisés já tinha morrido há 1.200 anos, Elias há mais de 800 anos. E aparecem os dois e são vistos pelos 3 discípulos que o acompanharam. No final, os 3 viram Jesus ao lado das 2 entidades. Pergunta que eu faço aos meus amiguinhos queridos. Alguém diante dessa imagem conseguiria dormir? Esse que ficou acordado não tentaria acordar os outros 2? As passagens evangélicas dizem que os 3 estavam sonolentos. No final, os 3 acordaram e viram a mesma cena. Estaria eu exagerando, colocando como hipótese, estou muito cuidadoso, hein? De que Jesus estaria acompanhado por 2 ou por 3 médiuns de efeitos físicos que naquele momento entraram em transe mediúnico e através do seu ectoplasma os espíritos de Moisés e de Elias se materializaram? Coloco para a reflexão de todos. Acho que pulou uma. Bom, outra coisa que é muito interessante vermos são que 3 mulheres foram cuidar do corpo de Jesus. E todas as 3, faltou uma imagem, não tem problema, todas as 3, talvez ainda tenha mais à frente, viram 2 espíritos, ou 2 anjos, com as roupas luminescentes. Roupas luminescentes? O que eu falei aqui? Que você vê a entidade materializada porque na escuridão ela emite luz pelo seu corpo. Bioluminescência astral. Bioluminescência astral. Eu acho que o que elas viram foram 2 espíritos materializados. Agora, de onde veio a energia? Provavelmente de algum médium de efeitos físicos da proximidade ou da desintegração atômica do corpo de Jesus envolto no Santo Sudário. E eu estou falando de desintegração atômica de 7 octilhões de átomos. 7 vezes 10 elevado a 27. Quem comandou tamanha quantidade de energia? Bem, estraçalharam o nosso amigo. Chicotearam até quase a sua morte. Não satisfeitos, pregaram ele numa cruz. Enterraram-lhe uma coroa de espinhos na cabeça. A lança de Longinos atravessou seu tórax e, segundo informações dos estudos patológicos, chegou ao coração.
porque saiu plasma e saiu sangue pela perfuração da lança. Se saísse plasma há 2000 anos, eu ia dizer que saiu água, que é o que está colocado nos evangelhos. Seus entes queridos recolhem seu corpo, colocam dentro de uma gruta hermeticamente fechada no calor do deserto durante 3 dias. E ele reaparece com o corpo completamente reconstruído. Qual é o médico que vai acreditar nisso? Nós vamos aos templos para assistir uma cerimônia de casamento, uma cerimônia fúnebre, um batizado. Acabou. A falta de explicações lógicas e racionais é que afasta as classes eruditas dos templos. Estamos num período em que precisamos de respostas lógicas e racionais, certo? Então, ressurreição do corpo, não acredito. Bem, olha aí os anjos com roupas resplandecentes, que eu toquei e já adiantei a explicação. Bem, olha o que a ciência está me dizendo. Trabalho feito durante 15 anos estudando a imagem no Santo Sudário. Bom, vamos montar uma escultura, vamos montar uma figura e chegarmos à conclusão de quantos ferimentos esse indivíduo envolto nesse Santo Sudário recebeu. 250. Impossível alguém ter se mantido vivo com tamanha agressão. Então, eu tenho que procurar um plano B, porque eu não acredito em ressurreição. Qual foi o plano B? O teletransporte e a materialização de espíritos. Foi esse que foi colocado no meu colo. Eu não procurei o plano B, ele foi colocado no meu colo. Bom, e aí eu continuo me utilizando de tudo que eu aprendi. Vou voltar 2000 anos atrás. Lembro que o reaparecimento de Jesus 3 dias depois da sua crucificação é a mais importante passagem evangélica, porque se isso não tivesse acontecido, todos os seus ensinamentos teriam ido para o túmulo junto com ele. Então, se ele reapareceu durante 40 dias, foi isso que trouxe a certeza absoluta da imortalidade. Não somente a dele, mas de todos nós. Então, o que teria dado tanta coragem aos primeiros cristãos? Eu vou voltar, vou me colocar como primeiro cristão, tá bem? Olha, eu fui abordado por soldados romanos. Vem cá, o cara, escuta aqui. Tu é cristão, é? Sou. Ah, é? Você não sabe que o cristianismo é proibido no Império Romano? Sei. Então como é que você se tornou cristão? Eu escutei a palavra de pregadores. Que pregadores? Olha, desculpe. Pedro e João, perdão. Pedro e Paulo. Ah, você escutou 2 pregadores chamados Pedro e Paulo pregando o cristianismo. Aí você se tornou cristão? Foi. Bom, você vai ter que deixar de ser cristão. Olha, eu acho difícil, porque a palavra deles me tocou profundamente. Mexeu na minha consciência. Aí eu me tornei cristão, tá bem? Então, sabe o que nós vamos fazer com você? Nós vamos enxovalhar o teu corpo com sangue de ovelha. E vamos te colocar ali naquela arena. Sabe quem é que vai estar esperando você naquela arena? Quem? Leões famintos. Ah, então tá bom. Não sou mais cristão. Amigos, o que teria dado tamanha coragem aos primeiros cristãos? Simplesmente a palavra dos pregadores? Claro que é impossível. Eu estou falando muito pessoalmente. Então eles tiveram contatos com fenômenos físicos de ectoplasmia. Isso está no livro de Paulo Estevão. Na cidade de Antioquia, eles se comparavam, como é que eu vou dizer? Eles se deparavam com o fenômeno da voz direta. Sabe o que é o fenômeno da voz direta? Você não vê a entidade, mas ouve a voz. E eu cansei de ver isso acontecer. Inclusive, eles falam línguas diferentes da que o médium sabe, pelo fenômeno da xenoglossia. E pela literatura que eu pesquisei, até línguas mortas, como o aramaico antigo e o latim, eles falam. Então, claro que não é o médium que está falando, ele só está falando português. Então, para ter a coragem que tiveram, para se entregar, cantando hinos, orando, em arenas com leões famintos os aguardando, tinham que ter algo mais além da palavra dos pregadores. Eu hoje entendo. Então, acredito piamente que eles tiveram experiências de fenômenos de ectoplasmia. Por quê?
o maior perseguidor dos cristãos, hein? Se tornou no maior símbolo do cristianismo, só ultrapassado pelo próprio Jesus. Ele viu Jesus materializado. Tanto estava materializado que a clarividência dele, o clarão que expelia o Espírito de Jesus, cegou Saulo. Então, se ele ficou cego, não foi porque ele estava vendo através de uma evidência. Ele viu a luminosidade materializada. E os que o estavam acompanhando na estrada de Damasco também viram o clarão. Não viram Jesus, mas viram o clarão. Bom, aí o que acontece? Ele se transforma no maior símbolo do cristianismo? Somente pela palavra de Estevão? Numa das nossas reuniões do lado de Frei Luís, uma entidade se materializou, entrou dentro de uma cabine onde nós ficávamos, e com tamanha luminescência que eu não consegui contemplar a entidade de frente. Eu fechei o olho e virei o rosto. Tamanha era a luminescência. E depois foi dada o nome daquela entidade. Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Então, eu acho que os fenômenos de ectoplasmia estão na base do cristianismo. Se não tivesse acontecido, não haveria cristianismo. Se não tivesse acontecido, não haveria espiritismo. Coloco como uma opinião bastante pessoal, mas coloco. Então, reconhecendo esse médium aí, eu quero que eu apresente ele a vocês. Francisco Cândido Xavier, ao lado de um médium de efeitos físicos, Peixotinho, expelindo o ectoplasma pelos orifícios naturais, parece espuma de barba, e uma entidade feminina se materializando, irmã Josefa, às custas de um médium masculino. Estão percebendo? Bem, a materialização de espíritos, segundo Francisco Cândido Xavier, é considerada os mais elevados fenômenos realizados pelos espíritos no nosso mundo, comparável só às viagens dos astronautas no seu esforço por atravessarem o cosmos e pousarem no outro mundo. Bem, agora qual é a energia manipulada para que tal fenomenologia aconteça? É isso que leva a ciência a desacreditar nessa fenomenologia. Não é possível, porque a energia necessária é inacreditável. Então eu vou usar mais uma vez a ciência. Vocês estão percebendo que eu não tenho mais assim separação entre ciência e religião? Para mim são duas faces da mesma moeda. Bom, ciência, hein? Não estou falando de religião não, é o que está escrito ali. Estudo do Santo Sudário. O corpo grafado no Santo Sudário sofreu uma desintegração atômica. Conclusões de físicos. Se a matéria presente em 81 quilos da massa física, provavelmente de Jesus, fosse convertida em fótons, equivaleria a detonação de uma bomba de hidrogênio de 1000 megatons. Como é que a ciência vai acreditar, então, que isso seja possível? Como é que a ciência vai acreditar que seja possível? Essa é a energia manipulada na materialização de um espírito. E olha o que eu vou contar para vocês. Para a entidade se desmaterializar, vai precisar da mesma energia. 2 bombas de hidrogênio. Em questões de segundos, eu via uma segunda entidade se materializar. 3 bombas de hidrogênio. E essa segunda entidade também tinha que se desmaterializar. 4 bombas de hidrogênio. Claro que a ciência não vai acreditar. Como é que eu fico vendo isso acontecer? Vou contar para vocês. Nas mesmas condições dos discípulos de Jesus, que não entendiam nada do que ele fazia, mas se não fosse pelo seu testemunho, nós nem saberíamos que Jesus existiu. Estou colocando meus testemunhos em livros, em palestras, endereçadas principalmente a quem? A todos os interessados, a classe a qual pertenço, em que 80% não consegue acreditar em nada além da matéria tangível, e também sabe a quem? Aos jovens, com a inteligência mais rápida do que a minha, com o desenvolvimento da inteligência mais rápida pela internet, pelo videogame e todas essas ferramentas da tecnologia que nós conhecemos. Peguem os nossos testemunhos e levem à frente. Isso vai se tornar comum. E eu não imagino o que um médico no futuro, como eu falei naquele documentário, não faça na hora que conseguir dominar a tremenda energia física e extrafísica existente nos nossos corpos. Claro que se eu conseguisse dominar tamanha quantidade de energia, eu ia acalmar o mar e o vento, pelo menos em volta de onde estivesse. Agora, isso é uma brincadeira diante da energia que ele manipulou para organizar um planeta igual ao nosso, não é? Com as legiões de espíritos, evidentemente, sob seu comando. Então, não tem como a gente entender.
nós estamos na fase do empirismo. Sabemos que acontece, mas não sabemos como acontece. E nem tal fenomenologia pode ser repetida em ambiente de laboratório. Ainda não podemos. Então estamos na fase do empirismo. Agora, foi isso que aconteceu. Olha, Bose-Higgs foi previsto em 1964, só foi confirmado em 2012. Ondas gravitacionais foram previstas por Einstein em 1916, só foram confirmadas 100 anos depois, em 2016. Átomo foi previsto em 400 anos antes de Cristo e só foi confirmado em 1803. Então, nós estamos no caminho, estamos no empirismo, sabemos o que acontece, não sabemos como acontece. Agora, isso foi o que aconteceu, por exemplo, com Charles Darwin. Como é que ele chegou à conclusão de que as espécies evoluem? Pela observação. Como é que Mendel chegou às bases da genética? Pela observação. Nem microscópio eles tinham. Então, nós estamos ainda na fase da observação. Sabemos o que acontece, mas não sabemos como acontece. Então, coloco agora 4 reflexões aos que nos honram com a presença. Primeira reflexão. Se um médico estivesse presente em uma dessas reuniões. Segundo, quem se teletransportasse fossem médicos já desencarnados. Terceira reflexão. Se fosse possível diálogo entre esse que ainda está encarnado aqui e esses que se teletransportam e se materializam. E a quarta reflexão, que é a mais importante de todas. E se tais diálogos entre esses médicos se prolongassem por 40 anos? Pois foi exatamente o que aconteceu comigo. Vou voltar para onde? Começar tudo outra vez? Sermão da Montanha, a crucificação de Jesus. Isso tudo aconteceu e precisa ser insistentemente relembrado. Só que eu não posso ficar algemado ao que aconteceu há 2000 anos. Eu quero entender como aconteceu. Então, se foram colocadas assim, respostas lógicas à minha frente, eu continuo. Tamanha foi a quantidade de informações que eu fui acumulando, olha o que aconteceu. Eu nunca pensei em ser escritor. Olha o que aconteceu. Aonde vai parar isso? Ou não vai parar? Uma das entidades chegou perto de mim e disse o seguinte, olha, não pare de estudar porque sua missão está só começando. Caraca, está só começando? Eu vou fazer mês que vem 75 anos. Não vai falar para ninguém, não. 10 livros publicados, só o primeiro, mais de 500 mil cópias vendidas, traduzido para 5 idiomas além do português. Aonde vai parar isso? Então, eu acho que eu vou dar prosseguimento a essa missão em próximas encarnações. Porque nós estamos só no início. Vocês já imaginaram quando essas verdades chegarem aos países islâmicos, onde elas são consideradas seres inferiores? O que é que vai acontecer com esses pioneiros? Serão degladiados, serão queimados, serão decapitados, serão torturados, serão assassinados. Agora, isso já aconteceu no passado. Com quem? Com os primeiros cristãos. E o cristianismo está aí. E o cristianismo é a maior vertente religiosa do planeta. O espiritismo só tem 168 anos. Como estará o espiritismo daqui a 2000 anos? Principalmente com embasamento científico. Então, eu acho que nós estamos caminho. Somos os trabalhadores de última hora. Bem, eu agora vou fazer uma surpresa para vocês, tá bem? Estão vendo o Santuário de Materializações do Lar de Frei Luís? Pergunta fatal. Para que se construir uma estrutura dessa no alto de uma montanha, no meio de uma floresta, no bairro de Jacarepaguá, do Rio de Janeiro? Para quê? Quanto custou? A não ser que algo extremamente importante aqui aconteça. E aconteceu. Eu vou mais longe. O que aconteceu no Lar de Frei Luís durante 60 anos não aconteceu em nenhum lugar do planeta Terra na história da humanidade. 60 anos com espíritos se materializando, sendo fotografados, cuidando de enfermos, inclusive com cirurgias hiperfísicas, com extração de peças anatômicas, algumas nós mesmos, médicos encarnados, puxávamos de dentro do corpo do paciente. Então, o que eu vou fazer? Vou levar vocês para dentro do santuário comigo.
Se alguém ficar com medo, pode sair, não tem problema não. Tá? Vocês estão caminhando em zigue-zague pela floresta na direção do santuário. Estamos na antessala, vamos entrar na nave de materialização. A luz que menos afeta o ectoplasma é a vermelha, que no conjunto da luz branca é a menos energética. Então, nós vamos nos acomodar na luz vermelha. Para que se construir uma estrutura dessa? Um auditório no alto daquela montanha, no meio de uma floresta. Quanto custou? Então, nós vamos nos acomodar. Vocês estão vendo ali, ó, à minha esquerda, 1, 2, 3, 4 leitos. E um quinto leito dentro dessa cabine de acrílico aqui à minha direita. Levamos 35, 40 pacientes em cada sessão, hein? E eles são colocados para atendimento em grupos de 5 nesses 5 leitos. Apagamos a luz, ficamos em oração e começa a ocorrer os clarões vindos da cabine. Daqui a pouco, as cortinas se abrem e um ser intensamente iluminado sai de dentro da cabine. Tamanha é a sua luminescência que é possível ver o corpo do médium no fundo da cabine desmaiado. Cuida de um leito, cuida de 2, cuida de 3, cuida de 4 e entra dentro dessa cabine para cuidar do quinto. Nessa cabeceira eu fiquei sentado durante 40 anos. E a entidade começa a conversar comigo em diálogos técnicos médicos. E quem está desmaiado dentro da cabine são mecânicos de automóvel. Então ele não pode conversar comigo. Dr. Paulo César, você chegou a ver a entidade materializada e o espírito e o médium ao mesmo tempo? Sim, sim. E foi uma experiência terrível. A primeira coisa que eu passei, saindo da faculdade de medicina, vendo isso acontecer, o que você pensa? Cara, eu vou mudar o eixo da Terra. Eu vou mudar o eixo da Terra. Eu estou saindo da faculdade de medicina, e aí passa pela minha cabeça o seguinte pensamento: será que não é o médium que está se cobrindo com lençol e acendendo alguma lanterna? Tirei o mais rápido possível esse pensamento da minha mente. Tarde demais. Sai um preto velho materializado da cabine, chamado Jeremias, vai até onde eu estava, para a minha frente materializado e fala assim: Paulo César, você quer conhecer a realidade da vida? Quero. Me agarra pela gola e me leva dentro da cabine. E quando chega dentro da cabine, se deixa poderosamente iluminar. A luminescência do preto velho, em relação à sua humildade, é fraca. Dentro da cabine se deixou poderosamente iluminar e eu vi o corpo do médium envolto em cobertores com uma diminuição de 30% a 40% da sua massa física. Eu olhava para o médium, eu olhava para a entidade, eu olhava para a entidade, eu olhava para o médium. Como é que ele podia estar vivo? O que acontecia com o coração dele, com o cérebro, com o esqueleto, com a circulação sanguínea? Que ciência é essa? É possível se compreender? Então está se descortinando à nossa frente uma ciência assustadoramente mais complexa e profunda do que tudo que nós possamos imaginar. E nós não temos inteligência para compreender isso não. Bem, então, aí está um dos nossos médiuns desmaiado, olha o ectoplasma saindo pela boca, pelo nariz, pelo ouvido, e aí, o que eu vou mostrar agora para vocês? Algumas das nossas entidades teletransportadas e materializadas. A fisionomia da entidade é diferente da do médium. Atenção para o que será dito agora. Como elas saem envoltas em mantos alminitentes e luminescentes, envoltas em mantos brancos alminitentes e luminescentes, me levou a acreditar, colocar como hipótese, que as antigas histórias de fantasmas cobertos por lençóis tenham origem nos fenômenos de materialização de espíritos. Para a reflexão de todos. Olha a face da entidade e a face do médium. Árabes. Até crianças se materializavam. Animais se materializavam. Todo mundo vendo. Tanto está materializado que impressionou uma chapa fotográfica. E até médicos se materializavam. Principalmente. Frederic Bonstein com lírio nas mãos. Quando Frei Luís habitava um convento na cidade de Petrópolis,
Era ele quem cuidava dos jardins, adorava lírios e violetas. E o lírio ficou como símbolo de Frei Luís. Frederic se materializou, foi fotografado com lírio nas mãos em homenagem a Frei Luís. Sabe quem foi Frederic von Stein? Cirurgião do exército nazista. Se aproximou do lado de Frei Luís porque no nosso educandário hoje, com mais de 600 crianças, haviam judeus reencarnados. O ódio persistia. Só que caiu nas malhas do amor de Frei Luís, que também era alemão. Quando ele se manifestou pela primeira vez no grupo, ele se incorporava no médium chamado Benayon, batia os calcanhares, elevava a mão ao ar e saudava Hitler em alemão. E falava em alemão. Nós tínhamos um senhor austríaco no grupo que entendia tudo o que ele falava. Quando percebeu os equívocos que tinha cometido e o que continuava cometendo, parou de se manifestar durante 10 anos. Quando voltou a se manifestar, o médium Gilberto Arruda, de efeitos físicos, já estava no grupo, e os maiores fenômenos que eu consegui pesquisar em todo esse trabalho ao longo de 46 anos, ali aconteceram. Bem, agora eu, antes de dar prosseguimento, queria lembrar uma coisa a vocês. Vocês vão entender por quê. Estão me reconhecendo aí, querem que eu vire para cá, que eu tire a máscara. Eu sou um cirurgião. Eu não posso ser um alucinado. E nem eu viria aqui, a convite da minha amiga, para falar para vocês fantasias e mentiras. Tá bem? Eu sou um cirurgião. Então leve isso em consideração diante do que eu mostraria agora para vocês. Esse foi meu segundo livro, Espíritos Decaídos Materializados. Frei Luís chamou o Rocha Lima e falou assim, olha, reúna um grupo seleto de membros do grupo com um fotógrafo profissional e um médium de efeitos físicos. Nós vamos tentar a materialização de 7 espíritos decaídos, deformados, animalizados e vamos fotografá-los para que vocês vejam que o que é descrito nos livros do André Luiz, nas psicografias de Divaldo Pereira Franco, que descrevem espíritos deformados, animalizados, é verdade. Aconteceram 7 reuniões. Eu estava chegando no grupo. Final da década de 70 e início de 80. Eu participei de 2. Bem, Frei Luís não deixou que esse livro fosse publicado durante 18 anos. Então eu trabalhei nele durante 18 anos. Depois eu entendi por quê. A face oculta na medicina tinha que vir primeiro para preparar o terreno. Certo? Essa imagem que vocês estão vendo aí é de um artista francês chamado Gustave Doré, que fez 130, 140 desenhos sobre a Divina Comédia. A Divina Comédia foi escrita no século XIII. Os desenhos de Gustave Doré foram escritos no século XIX. Então ele está colocando ali, a obra do Dante Alighieri, a Divina Comédia, é uma obra mediúnica. Hein? Então ele está colocando nesse desenho Dante Alighieri ao lado de Virgílio, o seu guia, diante de um espírito em forma de tronco de árvore. Eu vi essa imagem aos 9 anos de idade. Passam-se mais de 50 anos e você escreve o livro e a imagem que nunca saiu da cabeça da criança é a capa do livro. Eu contei essa história em Teresópolis. Quando eu acabei de contar a história, fiz a apresentação, a presidente do grupo se aproximou de mim, doutor Paulo César, quando eu estava falando sobre o seu livro, uma médium vidente teve uma vidência com o senhor. O senhor gostaria de ouvi-lo? Sim. Veio uma senhora muito educada, muito tranquila. Doutor Paulo César, o senhor quer saber por que essa imagem, desde que o senhor tinha 9 anos de idade, nunca mais saiu da sua cabeça? Quero. Porque esse espírito em forma de tronco de árvore era o senhor. Quem me tirou desse sofrimento foi Frei Luís. O grupo de Frei Luís é oriundo da Inquisição. Se eu utilizo aço e ferro como cirurgião para aliviar e curar, é porque quando era da Inquisição, usava para torturar e para matar. Imagine a dádiva do esquecimento, porque muitos dos pacientes que são colocados no meu caminho e dos meus colegas também, foi alguém que nós devemos ter prejudicado, torturado e até matado em vidas passadas. Vejam a dádiva do esquecimento. Bem, aí está uma dessas entidades, teletransportadas e materializadas. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, hein? Na primeira reunião, quando nós entramos no santuário, todo o
mobiliário estava despedaçado e ninguém entrou lá. Então despedaçaram para tentar impedir que isso acontecesse. Cíclope, uma figura da mitologia grega, uma das entidades, vejam que ele só tem um olho na testa, certo? Uma dessas entidades que se materializaram e foi fotografada, nós ficamos diante da cabine, 6, 7, 8 pessoas em oração, com um fotógrafo profissional, com uma máquina montada em cima de um tripé. Naquele tempo era o flash. Então ele disparava os flash quando vinha um sinal da cabine. Qual era o sinal? Um estalar de dedos. Nós saímos ver o resultado da foto no dia seguinte. E nós vimos isso que aqui está. Uma entidade deformada com um aspecto de um cíclope da mitologia grega. Da mitologia grega. E a entidade fotografada que mais me impressionou, eu não tive coragem de colocar essas fotografias no livro. Por 3 motivos. Primeiro, se eu tivesse aquela fisionomia, eu não ia querer que minha fotografia saísse em livro, em revista, em televisão, internet, aquilo tudo que a gente sabe. Segundo, esses espíritos foram conquistados pelo amor de Frei Luiz e estão em recuperação. Serão arcanjos de luz. Terceiro, eu não me lembro do que eu fiz em vidas passadas, eu posso ter sido pior do que eles. Então não botei a imagem, Descrevo cuidadosamente. Estou mostrando para vocês que nós somos uma família, né? Estamos já com conhecimento um pouquinho mais à frente. Nós éramos comandados por um almirante da Marinha com disciplina militar. Ele revistava a cabine, revistava o santuário, revistava nós. De onde veio esse roupão pesado? Parece um tecido escocês quadriculado, cordões brancos em volta da cintura, esse capuz enorme, e nitidamente você vê o terror da entidade no olhar sendo fotografada. A impressão que se tem é que ele está com as mãos atrás atadas. Depois dessa reunião, o padre Isabel chamou Luiz da Rocha Lima e disse o seguinte: olha, desde que esse espírito desencarnou, foi um carrasco da Idade Média, ele não consegue remover a roupa de carrasco que está soldada no seu perispírito como forma pensamento. E nós não podemos aliviar o seu sofrimento, principalmente pelo remorso, que é o pior dos infernos, através de uma encarnação. Então, se ele foi um carrasco da Idade Média, ele está padecendo assim há séculos. Quantas cabeças ele decepou? Bom, uma coisa que você pode levar em consideração também é o seguinte: existem outras formas de você decepar a cabeça, como aconteceu no Rio de Janeiro. Um secretário de saúde desviou os recursos da saúde para ele. Quantas cabeças ele decepou? Estão percebendo? Se soubessem o que os aguardas estariam fazendo o que estão fazendo? Isso é só um exemplo, hein? Nós sabemos do desvio dos dinheiros da saúde, nós sabemos do desvio dos recursos da educação, do saneamento básico. Isso tudo nós sabemos. Eles não, mas quando souberem, estariam fazendo o que estão fazendo, principalmente com a confirmação científica. Frederic, dá para voltar aí para mim, que eu não consigo? Frederic, por que os fenômenos ectoplasmáticos, já caminhando para o término, por que os fenômenos ectoplasmáticos ainda são tão raros na Terra? A psicosfera planetária da Terra dificulta o fenômeno. Então existem 2 atmosferas. Uma atmosfera física, que são os ventos, as marés, a luz solar, mas existe uma segunda atmosfera. A soma da energia dos pensamentos dos habitantes encarnados e desencarnados de um planeta. Qual será a psicosfera de um planeta em que é comum? Os 2 maiores comércios na Terra são de drogas e de armas. São os 2 maiores comércios na Terra, drogas e armas. Então nós temos droga, racismo, suicídios, pedofilia, assassinatos, abortos criminosos, aproximadamente 100 milhões por ano. 100 milhões por ano. Prostituição, corrupção, guerra, fundamentalismo e outros. Eu falei aqui a energia que estava sendo manipulada para tal fenomenologia. E essa energia está dentro de nós. O que um terrorista não faria com essa energia? Então não chegou o momento. Não chegou o momento. Nós estamos sendo privilegiados com essas revelações. Mas para a humanidade toda, ainda não chegou o momento. Eu estou falando aqui em abortos. Maria Del Valle Gonzalez Lopes nasceu em 1998.
Aos 21 anos de idade, essa argentina comandou a legalização do aborto na Argentina e conseguiu. No dia 30 de dezembro de 2020 foi assinada a legalização. Certo? Com 21 anos de idade. Né? De 30 de dezembro de 2020 até agora, mais de 200 mil abortos foram feitos em hospitais públicos na Argentina. E ela engravida aos 23 anos de idade. Procura um juiz, consegue uma autorização e faz um aborto. Num hospital público. Quem fez? Médicos. Contrai uma infecção fulminante e morre. Aos 23 anos de idade. Como é que ela está agora? Como é que ela está agora? Quando o espermatozoide se une ao óvulo, um grupo de geneticistas se aproxima e programa a nossa encarnação. Ué, doutor Paulo César, então quer dizer que quando meu pai teve relação com a minha mãe, tinha um grupo de geneticistas dentro do quarto, é? Não. Do orgasmo até a fecundação, pode demorar horas ou dias. Aquele momento é sagrado, ninguém se aproxima. Mas no momento da concepção, sim. Então eu imagino a decepção dessa equipe sendo praticado um aborto. Bem, para terminar, as perspectivas futuras da ectoplasmia. Medicina nem para lá. O que o médico não vai fazer? Né? Nós temos ainda duas apresentações, uma tarde e outra manhã. Justiça, esclarecimento de fatos. Eu coloco nesse último livro, A Justiça e a Ectoplasmia, que no futuro assassinados vão se materializar e revelar tudo o que aconteceu. A vereadora, lá no Rio de Janeiro, foi assassinada há 6 anos atrás junto com um motorista. O motorista não tinha nada a ver com a história. Foi assassinado junto com ela. As armas foram lançadas na Baía de Guanabara. Em várias reuniões no Lar de Frei Luís, foram materializadas armas, espadas, adagas, punhais, garruchas. Isso para um colecionador de armas seria um tesouro. Então, será que nos tribunais do futuro, com a manipulação do ectoplasma através de médios de efeitos físicos, tudo isso não será esclarecido? Por que eu estou colocando isso no livro? Porque isso aconteceu no passado. Aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Não vou entrar em detalhe para não cansá-los, certo? Arqueologia, recuperação de objetos arqueológicos, de documentos, através do teletransporte de objetos, união entre a ciência e as religiões e benefício para toda a família humana. Não tem saída. Nós estamos caminhando nessa direção. Foi o que Jesus fazia com a manipulação da tremenda quantidade de energia que ele possuía. Nós vamos tocar nesse assunto hoje à tarde. Então, aí está o nosso guia e modelo. E essa modificação do planeta tem que começar dentro de nós. Eu, quando olho para dentro de mim, eu vejo quanta coisa eu tenho a corrigir. Quanta coisa eu tenho a corrigir. Pelo menos eu já estou vendo uma luz lá no final do túnel. E foi captada uma mensagem lá no Lar de Frei Luís, que eu vou encerrar com a mensagem que foi dada. Tomara que eu me lembre. Foi captada pelo meu pai, através de um poeta, Carlos Paulírio, que reencarnou como criança, contraiu um câncer de rim e aos 9 anos morreu. E tudo que era possível ser feito pela nossa medicina foi feito. E durante meses ele participou de todas as reuniões de materializações do Lar de Frei Luís. Por que ele morreu? Porque chegou o momento. Pai de infinita bondade, que tem por nós piedade na desgraça e na aflição, que nas horas de amargura põe tua paz com ternura sempre em nosso coração. Ouve, Senhor, essa prece e nossa alma fortalece, dando-nos harmonia e paz. Faz que sejamos indulgentes, tolerantes e pacientes até com quem o mal nos faz. Afasta dos nossos caminhos os abrolhos e os espinhos esparramados pelo chão. Transforma em vibração positiva toda emanação negativa com a força dessa oração. Converte em bons amigos os que se dizem nossos inimigos, convencendo-os a nos dar o seu perdão. Porque tu és a nossa firmeza e nas horas de fraqueza jamais nos negaste a mão. Certos de que essa prece foi ouvida
e toda desgraça vencida pelos bons guerreiros do além, nós nos ajoelhamos em espírito e, agradecidos a Jesus, o Cristo, o louvamos para sempre. Amém. Imensamente grato pela gentileza, pelo carinho, pela educação que vocês estão me recebendo aqui. Muito obrigado a todos. Pois não, estou às ordens, o que você mandar eu faço. Lembrando a todos que nós retornamos às 14 horas. O Dr. Paulo vai estar de fora para autografar os livros, né? E lá a Dona Leonora agradece a presença de todos. E quem quiser almoçar, parece que ainda tem algumas vagas, é só falar com a Fernanda ali na secretaria atrás da recepção. Tá bom? Obrigada. Muito grato, hein, senhora? Prazer. Muito grato. Nós somos cariocas também. Ah, você é de onde? Nós somos do Rio, eu e meu marido.